De repente o cara diz: quer dizer que você não sabe? Não sabe o quê? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. E quem protagoniza essa história é o Gabriel Cohen. E o verão de 2005 era o pior da vida dele. O seu senhorio decidiu vender a casa em Boren Hill, em que ele morava, e ele já estava lá há 16 anos. E então, após discussões sobre para onde ele iria se mudar, a sua esposa de repente abandona o casamento. No meio de uma onda de calor feroz e no auge de um dos mercados imobiliários mais inflados da cidade de Nova York, ele atravessou Brooklyn em busca de um aluguel que pudesse pagar sozinho, com um orçamento de escritor freelance. A única janela de um pequeno apartamento dava para um poço encardido. E outra levava a um porão escuro abaixo de um consultório médico que praticava ginecologia adolescente. O asfalto era tão quente que grudava nos sapatos dele. E a data em que ele tinha que deixar seu antigo apartamento estava cada vez mais próxima. Então ele começou a entrar em pânico, pensando: meu Deus, eu vou acabar sem teto. E ele falou: eu preciso que um milagre aconteça. E então ele tropeçou em um excêntrico escritório imobiliário em Park Slope, onde uma pequena e simpática francesa lhe disse que tinha a solução perfeita. Ela o levou até James Park, um bairro surpreendente e pouco conhecido, cheio de casas grandes vitorianas antigas. E aí ela mostrou a ele um grande apartamento térreo. E aí possuía uma varanda frontal, um grande pátio nos fundos, vitrais e até mesmo lustre. E o milagre estava na frente dele. O preço era de 700 ou 800 dólares por mês, bem abaixo do valor de mercado. E ela disse: olha, o proprietário mora fora da cidade e o seu irmão administra essa propriedade aqui. E ele pensou: poxa, essa coisa parece boa demais para ser verdade. Mas ele decidiu seguir o conselho proverbial sobre cavalos de presente e assinou o contrato. 2 dias antes da hora marcada para que ele se mudasse, ele descobriu por que o aluguel era tão barato. Ele pediu as chaves para a corretora para que ele pudesse limpar o lugar. E então, quando ele está lá, ele se apresenta ao inquilino do andar de cima. Era um homem solteiro, que tinha a idade dele na época, 44 anos. E ele perguntou: ei, como é que é o proprietário? Aí o cara dá um olhar estranho e de repente o cara diz: quer dizer que você não sabe? Não sabe o quê? Tudo que eu sei é que ele mora fora da cidade. Aí o inquilino faz assim uma careta. E aí ele diz: bem, ele mora. É verdade, ele mora. Ele é do interior. Na prisão. O coração dele despencou na hora, porque ele falou: mal consegui sobreviver a um verão horrível e eu estou desesperado por um pouco de paz e calma, e ouço isso agora. E aí ele pergunta o que ele fez. Aí o vizinho diz: ele tirou a vida da esposa. Ele ficou pálido na hora, mas ainda conseguiu fazer mais 2 perguntas. Onde ele fez isso? No seu apartamento. Quando? 7 meses atrás. A notícia seria um choque para qualquer um, mas teve ressonâncias especiais para ele, não apenas porque ele estava no meio de um divórcio doloroso, como também ele era autor de 4 romances sobre um detetive de homicídios do Brooklyn. E ele havia acabado de se inscrever para viver em uma cena de crime, literalmente. Ele ficou no pátio sob um sol escaldante e se perguntou: o que eu vou fazer? Se ele tivesse descoberto isso antes, provavelmente teria rasgado o contrato e fugido.
Mas, como ele tinha apenas 2 dias para sair de onde estava, ele não tinha mais como enfrentar uma outra procura por apartamento. E então, ele ainda vai atrás de mais um detalhe. Em que sala isso aconteceu? E aí ele descobre que foi no banheiro. Ele ficou aliviado, pelo menos não era no quarto que ele teria que dormir todas as noites. A corretora, quando soube disso, ficou tão chocada quanto ele, porque ela não sabia. E, ao mesmo tempo, mesmo que ela soubesse do segredo do apartamento, ela não seria obrigada a contar. Os corretores de imóveis de Nova York não precisam divulgar o histórico das propriedades estigmatizadas. O princípio, é claro, é o cuidado com o comprador. E essa é uma lei estadual bem interessante para Nova York, porque em outros estados o corretor ele tem que informar se ele sabe que aconteceu algum crime ali, pelo menos nos últimos 40 ou 70 anos, se eu não me engano. O Gabriel não era uma pessoa supersticiosa, mas vários de seus amigos o aconselharam a queimar sálvia para afastar os maus espíritos. Evidentemente, os nova-iorquinos nativos tinham um protocolo para tais situações. E as primeiras semanas foram muito inquietantes. Não apenas porque ele tinha que se acostumar a dormir sem a esposa, mas ele ficou deitado no escuro, se perguntando o que realmente aconteceu naquele quartinho a apenas 1,5 metros de distância. Ele ainda estava sofrendo muito com a dor e com o ressentimento, os destroços do seu próprio casamento, e aquela ponderação sobre a circunstância não estava ajudando. E aí, com o tempo, ele conseguiu começou a se acostumar com a sua própria casa. Ele montou um escritório na grande sala do meio, com vitrais. E enquanto ele escrevia, ele imaginava homicídios fictícios por todo o sul do Brooklyn e fazia o possível para não imaginar o crime real que ocorreu a poucos metros da sua mesa. E mesmo assim, o banheiro, com paredes incongruentes de azulejos pretos e verdes e também papel de parede prateado da era de disco, era aonde ele fazia a barba todas as manhãs, escovava os dentes todas as noites. E ele ficava demorando um pouco até parar de procurar manchas de sangue em qualquer área do banheiro. Uma noite, porém, ele foi acordado de madrugada por um barulho repetitivo vindo da direção do banheiro. Na hora ele falou: ai meu Deus, isso está parecendo o fantasma de Jacob Marley. E o coração dele estava palpitando e ele se levantou e atravessou o corredor na ponta dos pés. Levou um momento para perceber que ele estava apenas ouvindo a fornalha do porão sendo ligada. Outro momento estranho foi que pela primeira vez ele seguiu os degraus até o porão escuro, que era uma das paisagens mais desoladas que ele já viu. E aí ele clicou em uma lâmpada fresca que revelou que todo o espaço era preenchido com um mar de móveis, roupas, brinquedos infantis, secadores de cabelo e DVDs da Pequena Sereia, Procurando Nemo, tudo jogado lá, no apartamento dele. E aí ele descobre que o senhorio do apartamento tinha 2 filhas, de 3 e 14 anos, quando ceifou a mãe delas. E as meninas estavam em casa no momento. Ele tentou imaginar o quão poderosa a raiva que uma pessoa teria que ter para fazer uma coisa tão horrível. E ele pensou: poxa, eu tenho as minhas próprias razões sobre raiva. E ele se considerava um cara alegre, e a sua esposa e ele se deram bem na maior parte do tempo que passaram juntos, mas quando atingiram um ponto difícil, os ânimos explodiram. E em uma discussão, durante a qual de repente ele se sentiu como um incrível Hulk, ele viu tudo vermelho, gritou, bateu na porta. No entanto, ele disse que nunca chegou perto de violência física. E aí ele começou a se perguntar por que esse homem fez isso. E a princípio ele não quer saber mais nada sobre o incidente, especialmente detalhes macabros, só que aí a curiosidade fala mais alto. E com o tempo e com um pouco de esforço, ele começa a fazer uma pesquisa na internet e algumas perguntas, enquanto tomava uma cerveja com um vizinho. E aí ele fez uma visita ao arquivo de jornais de uma biblioteca e ele viu uma imagem inexoravelmente emergente. Detalhe por detalhe gráfico, com a impressão de um fotógrafo da cena do crime em um banho de desenvolvimento lento. O senhorio dele, o apartamento, o ceifador, era um imigrante da Jamaica, tinha 39 anos na época do homicídio. E ele e a sua esposa, que
tinha a mesma idade, eram de Barbados. Compraram aquele imóvel por $325 mil em 1999. O homem não era algum tipo de criminoso de carreira. Ele trabalhava em tempo integral como supervisor de uma distribuidora de cerveja e a sua esposa era dona de seu próprio salão de beleza, que explicava os secadores de cabelo e as cadeiras de salão amontoadas no porão. O vizinho raramente ouvia o senhorio levantar a voz. Só que, após o crime, um colega de trabalho escreveu uma carta de apoio ao personagem antes da sentença, e o advogado de defesa foi citado como tendo dito que o homem se dava bem com todos, e todo mundo achava que ele era um cara tranquilo. Mesmo assim, o homem e sua esposa discutiram e a polícia foi chamada várias vezes à casa deles. Depois de falar em divórcio, o senhorio mudou-se para o terceiro andar. No final da noite de 21 de janeiro de 2005, algo muito ruim deve ter acontecido dentro da cabeça dele, porque ele encurralou a esposa no banheiro, a agrediu 4 vezes com um tijolo e a golpeou na cabeça e no tronco. Logo após o ataque, ele ligou para uma das irmãs dela e contou o que havia feito. Depois ligou para a babá que morava com o casal, e aliás ela estava no andar de cima com as meninas, e aí ele foi embora. Quando os paramédicos chegaram, era tarde demais para salvar a esposa, e às 2h06 ela foi declarada sem vida. A história daquela noite fatídica não termina aí, mas só um ano depois, quando ele se deparou com uma velha história de jornal, e aí ele ficou sabendo das condições extraordinárias. Capítulo seguinte. Perturbado com o que havia feito, seu senhorio pulou em seu Lexus 1998 vestindo apenas a cueca, e ele deve ter tirado, né, as roupas ensanguentadas, e aí ele saiu correndo noite adentro. A 6 milhas de distância, perto de Belt Parkway, ele viu um caminhão de tanque estacionado em um posto de gasolina, e aí ele decidiu acabar com tudo. Estimulado talvez pelo pensamento de bolas de fogo em programas de televisão, ele pisou no acelerador e bateu no caminhão, que não explodiu. O caminhão-tanque vazou 2.000 galões de gasolina e o acidente apenas atingiu o homem. Ele acabou na enfermaria da prisão de Rikers Island com um quadril quebrado e outros ferimentos graves. Outra parte da história surge quando ele lê que o seu senhorio finalmente compareceu ao tribunal. Embora ele tenha sido acusado de homicídio em segundo grau, além de atropelar o caminhão, tanque, colocar vidas em posto de gasolina, o seu advogado argumentou que ele agiu em um estado de distúrbio emocional extremo. Ele se declarou culpado de homicídio culposo em primeiro grau e foi condenado a 18 anos de prisão. Para o Gabriel não havia dúvidas sobre quem cometeu o crime, mas a identidade daquele homem homicida permanecia um mistério, e ele se deu conta e disse: meu Deus, meu senhorio era um monstro. E os parentes da esposa dele testemunharam isso no tribunal. Mas o Gabriel se perguntou: será que ele era uma pessoa comum que cometeu um súbito crime passional, ou era uma pessoa muito ruim? Será que, dadas certas circunstâncias, alguém poderia simplesmente explodir? Então, durante o dia, ele passou a trabalhar em novos romances, e à noite, quando deitava na cama, ele pensava no dono do apartamento, no interior do estado, em seu beliche na prisão. E na vida de escritor e também na vida pessoal, ele era fascinado pelo que motiva as pessoas, incluindo ele próprio. E ele passou incontáveis horas tentando escrever personagens fictícios complexos e verossímeis, e também lutando para entender o seu divórcio. E ele se perguntava como 2 pessoas bem-intencionadas, tão apaixonadas, conseguiram dar tão errado. Então se passaram 5 anos e a casa estava sofrendo uma grave falta de manutenção. Havia vazamento no telhado, que levava a uma pequena cachoeira no armário do quarto dele toda vez que chovia, e aí tinha uma família de guaxinins que se mudava para o forro acima da cozinha, e a chaminé começou a se inclinar em um ângulo alarmante. E os inquilinos, que no caso era ele e seu vizinho no andar de cima, e uma jovem família japonesa muito simpática no terceiro andar, faziam o melhor que podiam. Mas os degraus da frente desmoronaram, as tábuas da varanda desmoronaram, e uma seção de saliente de telhado desabou em uma tempestade de neve. O lugar, de fato, começou a se parecer como realmente era, um apartamento mal assombrado.
Naturalmente, ele pensou sobre escrever sobre essa louca história, sobre o seu apartamento em Nova York. Mas há um problema. Ele não tem um contrato de aluguel, então ele estava com medo de que, se publicasse um artigo e expusesse seu apartamento, ele poderia ser expulso da casa. Então, durante todo aquele tempo, ele decidiu ignorar a ironia que a tragédia havia lhe dado, que era um bônus. E ele pensou, bom, eu tenho um apartamento enorme, barato, com um grande quarto extra para escrever. E ele tinha mais 3 romances sobre homicídios fictícios e um livro de não ficção sobre as duras lições que aprendeu com o colapso do seu próprio casamento. E ele teve que admitir que sentia um vínculo estranho com o senhorio, um homem que ele nunca conheceu. E aí, enquanto ele escrevia seus romances policiais, morando naquele apartamento estranho e se recuperando ainda do fim de seu casamento, olha só, ele estava assistindo a palestras em um centro budista local, tentando meditar. E algo que ele viu ali pelo professor budista Noah Levine era que algumas ações podem não ser perdoáveis, mas todos os atores são. Para o ator, a pessoa cujo próprio sofrimento se espalhou para as outras pessoas, sempre existe a possibilidade de compaixão. Sempre há potencial para misericórdia e relação ao sofrimento e a pessoa confusa que feria a outra. E ele pensou, bom, eu sinto um pouco de compaixão pelo meu senhorio. Este homem, que em um ataque selvagem de ciúme e raiva, conseguiu não apenas extinguir uma preciosa vida humana, mas também devastar a vida de muitos outros, incluindo suas filhas e ele mesmo. Ele pensou, deve ter sido bizarro para ele ter toda a sua vida reduzido a um rótulo cru, homicida. E ele disse, quer saber, eu presumo que a sua tentativa de tirar a própria vida é porque ele sentiu remorso. E aí um dia, uma placa de vende-se brota no gramado da frente. Algum processo legal havia sido resolvido e a família da falecida esposa decidiu, sem qualquer aviso, vender o apartamento. Como inquilino, ele estava em um limbo estranho, mas como escritor, de repente ele estava livre para publicar o seu conto. Então ele percebeu que, se quisesse descobrir o que incomodou seu senhorio, ele podia simplesmente perguntar a ele. E ele começou a pensar em marcar uma entrevista na esperança de que o homem pudesse compartilhar seus pensamentos sobre o que... Um amigo do Gabriel não achou que essa ideia era muito boa, porque ele pensou, cara, o que você vai ganhar falando com ele? Ele vai te contar como, de repente, descobriu uma nova religião na cadeia, ele vai contar como a cabeça da sua esposa caiu acidentalmente na pia, e ele mesmo refletiu sobre essas questões. Mas, de forma surpreendente, ele encontrou mais novas informações na internet, inclusive o endereço da segurança máxima do homem. E apesar de uma repulsa visceral, ele rascunhou uma nota curta e neutra explicando que era um escritor morando em sua antiga casa e perguntou se ele poderia se importar em discutir por que a sua vida havia dado essa guinada tão drástica. E aí ele ficou na caixa do correio por um minuto, segurando a carta e se perguntando se realmente queria fazer isso. E então ele deixou a carta cair. Várias semanas se passaram e ele ficou muito aliviado por não obter resposta. E aí ele saiu da cidade por alguns dias e, quando voltou, havia um envelope esperando por ele, com um carimbo do posto correcional do Five Points. E aí ele olhou para aquela caligrafia perfeita em maiúsculas e era do seu senhorio. E ele ficou pasmo. A situação, de repente, se tornou chocantemente real. Aquele não era um vilão fictício que ele estava inventando ali. As mãos que escreveram aquela carta fizeram coisas horríveis com um tijolo e um objeto cortante. Ele ficou muito abalado e demorou para responder. Por fim, reuniu coragem e enviou o currículo e alguns recortes de jornal. E ele pediu desculpas pela demora e disse que seus pais idosos estavam passando por alguns problemas médicos, o que era verdade. E então ele conseguiu fazer um contato do lado de cá. Ele apresentou a história a um dos principais editores de uma revista importante. Era uma famosa publicação que muitas histórias ali eram escritas por titãs do jornalismo. E essas histórias que eram publicadas muitas vezes levavam a acordos de livros e filmes, né, muito money. E ele disse, gente, eu pretendo incluir
uma cena minha dirigindo pelo norte do estado para entrevistar meu senhorio na prisão, para finalmente me sentar em frente ao homem e o encarar. E ele, na hora, não conseguiu deixar de pensar em Truman Capote e no livro dele, A Sangue Frio, e no que esse livro fez pela carreira dele. E quase imediatamente ele recebe uma resposta do editor e um contrato lucrativo. E aí ele começou a pensar, gente, peraí, eu vou lucrar com a tragédia de outra pessoa. Mas também ele ficou emocionado. E ele pensou, quer saber, essa pode ser a pausa que me salva de empregos ruins de meio período e muda minha vida para sempre. Temendo um despejo iminente, ele saiu do seu apartamento para um novo, na mesma rua. Ele não pediu um telefone fixo da campainha telefônica, mas depois ele ficou sabendo que os presos não podiam ligar para celulares. Então, para dar continuidade à história, ele conseguiu que uma nova linha fosse instalada. E ele escreveu para o seu senhorio para dizer que cumpriu as instruções e disse, por favor, me telefone a qualquer dia entre meio-dia e 3 horas. E aí, algo profundamente frustrante acontece. Nada. Conforme o tempo passa, ele ficou olhando para o prazo digitado em seu contrato da revista. E ele pensou, gente, antes eu estava com medo de ouvir meu senhorio. E agora eu fico em pânico por ele não me responder. E ele tinha um telefone especial dedicado na mesa, que lembrava uma linha direta com o Kremlin. E apenas uma outra pessoa tinha um número. Então, dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, ele ficava em casa esperando aquele telefone tocar. Quando ele teve suas chances de usar o banheiro, ele colocou o telefone ao seu alcance para não perder a ligação do seu senhorio. Mas o telefone não toca. E aí, ele olha para aquele telefone, e aí pega o telefone, vê se está funcionando. Aí ele tenta se manter ocupado com outra escrita, e ele desenvolve um romance sobre homicídio, e cada vez ele ficou mais e mais distraído. E aí, certa manhã, enquanto ele estava dormindo, o telefone toca e ele pula num dado de adrenalina. Uma voz anasalada de mulher diz: "Alô, Meg? Estou ligando do consultório do Dr. Regman para falar sobre a sua consulta." E aí ele diz: "Não, é engano." 2 dias depois, o telefone toca novamente, causando quase um ataque cardíaco. E era um operador de telemarketing. Quando ele não estava à toa esperando pelo chamado, ele decidiu ir à Suprema Corte do Condado de Kings e examinou os registros do caso. O relatório policial era estranhamente prático e esparso, como na forma como descreve as evidências, por exemplo. Uma faca, um tijolo, uma jaqueta. E aí ele olhou para os arquivos de jornais do dia seguinte ao horror e ele encontrou sob a manchete tipicamente moderada dos tabloides: marido, ceifador. E havia uma foto impressionante do carro amassado do preso sob o caminhão do combustível e uma foto do próprio homem deitado de bruços, seu rosto contorcido em um ricto de dor, enquanto os paramédicos o levaram para longe. Ele ligou para o promotor do escritório de Brooklyn e o homem se recusou a falar sobre o caso. Mesmo assim, ele logo descobriu um possível gatilho para a raiva letal do homicida. Como boa evidência para a teoria de 6 graus de separação, ele descobre que a esposa de um amigo seu conhece uma mulher que conheceu um dos melhores amigos da vítima. E essa mulher lhe disse que ela e o amigo discutiram o casamento em ruínas da vítima poucas horas antes da tragédia. Ela disse que a esposa do senhorio, que na época estava separada dele, embora ainda morassem no mesmo prédio, havia marcado o encontro para aquela noite e que a amiga estava preocupada com a segurança dela. E isso era algo que ele queria perguntar ao homem, mas o homem não ligava. E neste ponto restava apenas 1 mês para o prazo. Aí ele desenvolveu insônia, em parte devido ao estresse, e começou a escaldar em seu peito, e ele chegou a uma conclusão amarga. Se ele estivesse escrevendo um romance, poderia inventar um diálogo emocionante com o homicida. Mas sua capacidade de terminar essa história dependia totalmente do capricho de um homem entediado em uma cela de prisão. Ele esperava que de repente eles pudessem se envolver em uma espécie de jogo de gato e rato enquanto tentava extrair a verdade. Mas, à medida que a sua recusa em ligar aumentava,
ele começou a se perguntar quem é o gato aqui. De forma perversa, ele quase admirou a resistência do homem. Preso em uma jaula e forçado a entregar todo o poder pessoal, ele ainda recuperou um pequeno fragmento de controle. E ele falou, eu quero desmascarar esse homem, eu quero revelá-lo. E ele está preservando a única coisa que ainda possui, o seu próprio mistério. E aí ele ficou olhando para o telefone, começou a xingar o telefone, mas o que fazer? Aí ele recorreu a um amigo jornalista mais experiente em busca de conselho. E esse amigo orientou que uma das peças da revista mais famosas de todos os tempos era que ele havia sido contratado para traçar o perfil de Frank Sinatra em 1966. E o Gary Tellers fez o possível para entrevistar o homem, apenas para ser frustrado por desculpas a cada passo. E finalmente ele decidiu escrever o perfil em torno do seu assunto, entrevistando outras pessoas para criar um retrato intitulado Frank Sinatra está resfriado. Ele então decidiu seguir o exemplo e fazer todo o possível para resgatar sua peça, caso o seu senhorio nunca ligue. Uma coisa que ele percebeu é que, embora estivesse obcecado com o que se passava na cabeça do homem, ele negligenciou completamente sua vítima e sua família. Ele obteve a transcrição da sentença para a qual viajaram os parentes da falecida de todo o país. Ele leu sobre o grito de descrença de sua irmã quando recebeu a ligação do senhorio tarde da noite, e também sobre a sua mãe idosa, tão traumatizada pelo que aconteceu com a filha que nunca foi capaz de falar sobre isso com os outros filhos sobreviventes. O irmão da vítima, que era um advogado, pegou as sobrinhas para criar e testemunhou um histórico de violência doméstica. Ele argumentou que o fato do marido continuar batendo nela com tijolos, sem mencionar os múltiplos golpes que ele tinha infligido, exemplificava uma natureza cruel e animalesca. As 38 páginas revelaram um legado de dor e pesadelos, de uma terapia desesperadamente necessária não apenas para os filhos da vítima, mas para seus irmãos e filhos. E o irmão no tribunal disse, olha, todas as velas do mundo não podem iluminar a escuridão que foi lançada sobre nós. O testemunho mais arrepiante veio da filha adolescente. Ela falou sobre como sua mãe nunca compareceria ao casamento ou se relacionaria com seus futuros filhos. Ela chamou o pai de monstro e disse, alguém que é louco o suficiente para eliminar a mãe de 2 filhas na mesma casa onde elas estão dormindo, merece ser preso por toda a vida. Ela concluiu expressando um pensamento recorrente e atormentador. Se a minha irmã e eu estivéssemos dormindo lá no primeiro andar, o que você acha que teria acontecido conosco? E aí o Gabriel ficou pensando se deveria contatar a família diretamente. Ele pensou, poxa, eu tenho o direito de despertar esses sentimentos crus novamente, anos depois. E ao escrever romances, ele disse, eu posso dizer o que quiser sobre meus personagens fictícios sem arriscar nada além de uma crítica negativa. Aqui, nesse caso, eu estaria invadindo histórias de vidas reais. E a ideia de ligar para os parentes o deixou doente. E aí vários amigos sugeriram que ele deveria repensar essa relutância. Se os parentes da vítima virem sua peça e então ficarem bravos porque ninguém lhe ofereceu, e se os parentes da vítima virem a sua peça e reclamarem que ninguém lhes ofereceu uma chance de falar, os parentes não deveriam ter o direito de escolher? Um momento decisivo ocorre quando ele conversou com um amigo repórter, cuja irmã mais nova perdeu a vida tragicamente também. E aí, com base em sua própria experiência, ele disse ao Gabriel que a família pode realmente receber uma chance de desabafar sobre um pouco da desolação em seus corações. E ele ficou muito enojado com a ideia de se intrometer, mas ele falou, quer saber, eu vou tentar. Aí ele usou a internet para encontrar uma prima da vítima, que era uma professora assistente que morava no Centro-Oeste. E ela contou que nunca gostou do marido da parente e disse, eu sempre senti que ele não a respeitava. Ela descreveu a vítima como uma pessoa vibrante, gregária, dedicada aos filhos, ansiosa para manter contato com sua grande família e apaixonada por sua estética. Por fim, ela relembrou o traumático funeral. Ela disse, sabe, eu queria me lembrar da minha prima como ela era. Ela cuidava muito bem da pele, do rosto, ela sempre me incentivou a usar maquiagem porque ela dizia, protege a pele. E eu não suportaria vê-la sem maquiada por outra pessoa, com o cabelo feito
por outra pessoa sem se parecer com ela mesma. Ele diz que partiu seu coração ao ver quantas ondas de choque surgiram de um ato sombrio. Mas sua pergunta principal permaneceu sem resposta. Por que o ser humano cometeria tamanha violência? O testemunho do senhorio na sentença não ajudou. Ele proclamou remorso, mas fez uma declaração astuta que ecoou sua defesa de que ele não estava totalmente consciente ao cometer o crime. Ele disse, olha, eu assumo a responsabilidade por minhas ações e uma vez que fui informado por minha família e meu advogado sobre o que aconteceu, fiquei em choque. E aí ele decidiu escrever para o homem de novo e pediu que ele ligasse, só que dessa vez não mencionou o contrato da revista, ainda, né? Aí, logo chega um bilhete dentro de um cartão religioso. A maior parte escrita em papel ofício amarelo. E era a estranha resposta ao seu comentário sobre pais doentes, lá naquela comunicação anterior. O amanhã não está prometido a nenhum homem. Portanto, a família vem em primeiro lugar, no aqui e agora. Desde que todos os detalhes deles escrevam doces memórias em seu ser consciente e subconsciente que irão permear espiritualmente até o seu âmago. Cada movimento de suas características faciais em um sorriso, o sabor de um beijo amoroso, o cheiro do amor enquanto eles te seguram em um abraço caloroso. E ele continuou nessa veia pseudo-mística por 2 páginas inteiras, mas não ofereceu nenhum comentário sobre sua própria situação. Aí ele pediu uma foto do Gabriel e finalizou com outro comando. Desacelere. As coisas andam muito devagar. Aqui é tudo relaxado aqui em cima. Isso aqui não é Nova York City. E aí ele desenhou um rosto sorridente. O Gabriel pensou que a prisão poderia ser profundamente enfadonha. E ocorreu que por causa do pouco entretenimento, o seu senhorio poderia estar disposto a arrastar uma correspondência não reveladora por meses ou até mesmo anos. E com o prazo se aproximando rapidamente, ele decidiu que não tinha mais escolha a não ser pressioná-lo para a entrevista. Então ele fez uma carta e contou sobre o contrato da revista e disse, olha, por favor, essa é a sua chance de contar seu lado da história. E ele não recebeu resposta por um tempo. E pensou, eu pressionei demais. E aí, por via das dúvidas, ele decidiu escrever uma versão da história, sem a entrevista. Meu senhorio ceifador está resfriado. Uma semana antes do prazo, outro envelope finalmente chega. O senhorio pediu desculpas pelo atraso, explicou que endereçou mal a sua última carta e desenhou outro rosto sorridente. E aí ele explicou esse deslize dizendo, olha, o Sigmund Freud está sempre certo. E aí ele incluiu um cartão de nota de uma coruja no inverno, no qual oferecia uma recusa concisa e inexplicável em concordar com a visita à prisão. Minhas desculpas, sem comentários. Bom, o gabarito estava pronto e o legado de Truman Capote não estava ameaçado por ele. E aí, ele, recusando-se obstinadamente a se render, ele decidiu dar uma última chance à sua peça. Ele releu a nota final do seu senhorio, curiosamente, e aí ele viu que o homem incluiu uma citação de Charles Haanel, um autor de autoajuda financeiro, cujo livro mais famoso, A Chave Mestra, 24 lições para atrair sucesso e prosperidade, que foi publicado em 1912. São poucos os que sabem que as coisas que eles veem e que são apenas efeitos e compreendem as causas pelas quais esses efeitos foram trazidos à existência. Quando o pensamento é treinado para olhar abaixo da superfície, tudo assume uma aparência diferente. Aí ele pensou, poxa, é estranho o cara não querer falar. Mas parece que ele está me dizendo para olhar além dos fatos óbvios do caso. E aí ele não conseguia deixar de pensar nisso quando se deparou com um artigo de jornal que citou David Adams, um psicólogo de Cambridge e autor de um livro chamado Por que Eles Ceifam? E aí, nesse livro, ele entrevistou 31 ceifadores na prisão e identificou vários perfis. E aí o Gabriel falou, vou ligar para esse cara. Então ele entrou em contato com o autor e o autor começou a descrever o perfil mais comum que percebeu e disse, olha, eu acho que você entendeu mal o crime do seu senhorio. Esses homens não são pessoas normais que perdem a cabeça devido a uma circunstância anormal. A mídia fala sobre crimes passionais e eu descobri que a maioria desses caras tinha ciúmes possessivos desde o início do relacionamento e com parceiras anteriores. Mais da metade dos monstros do psicólogo testemunharam violência doméstica quando crianças. E ele disse, olha, homens que crescem com pais abusivos no início tendem a ser muito medrosos e
protetores de suas mães. Mas então, por volta da adolescência, eles tendem a se desassociar do pai fraco, quase como se estivessem com raiva da mãe que falhou em protegê-los. E eles superam esse medo, assumindo a personalidade da pessoa que parecia estar no controle. Durante anos, o Gabriel pensou que a tentativa de tirar a própria vida do senhorio provava que ele era capaz de sentir remorso. Mas o psicólogo disse a ele que, embora 30% dos ceifadores domésticos sigam suas atrocidades mortais tirando a própria vida, tirar a vida de si mesmo muitas vezes apenas reflete o seu narcisismo essencial. Eles estão lamentando suas próprias perdas e não o que fizeram a outra pessoa. Então, no dia do prazo final, o Gabriel enviou a história por e-mail. E em uma resposta gentilmente redigida, o editor o informou que sem a entrevista na prisão, ele não poderia publicar o artigo. E, é claro, ele também enviou uma taxa de penalidade, no qual o Gabriel tinha que pagar uma multa por não ter conseguido cumprir sua parte no acordo. Aí o tempo passou e quando ele passava pela frente do seu antigo apartamento, ele via que as placas de venda haviam sumido e havia um novo proprietário que contratou empreiteiros para consertar a varanda em ruínas e os buracos no telhado e tornou o lugar charmoso novamente, como se nada ruim tivesse acontecido. E ele pensou, as vidas humanas vêm e vão, mas os imóveis duram para sempre. Mas ninguém pode restaurar o mundo que existiu ali. Em 2001, quando ele teve seu primeiro livro publicado, ele fez a leitura em uma livraria de mistério. E ele perguntou ao proprietário quantos dos milhares de livros nas prateleiras continham um homicídio. E o cara respondeu, olha, quase tudo. E ele pensou, isso é muito estranho, se parar para pensar sobre isso. Aqui no Ocidente, queremos pensar o mínimo possível no fim da vida. Mas amamos a juventude, a beleza, gastamos bilhões para evitar a velhice e tendemos a terminar nossas vidas escondidos dos olhos do público. Da mesma forma, histórias de crimes verdadeiros devem fornecer uma sensação de encerramento. E ele disse, olha, o meu problema é que eu não consigo encontrar nada disso. Eu percebi que mesmo que eu pudesse ver meu senhorio na prisão, mesmo que eu pudesse interrogá-lo por meses, ele poderia nunca me dar uma visão honesta de sua mente. Quer sua defesa temporária por insanidade seja verdadeira ou não, o Gabriel descobriu que o senhorio tinha um grande interesse em manter a verdade oculta, já que a sua primeira audiência de liberdade condicional aconteceria em 2020. E a vida seguiu. E o Gabriel hoje é autor de 6 livros, ele escreveu para o New York Times e muitas outras publicações. Ele ensina redação no Instituto Pratt e também estava prestes a ministrar um curso de escrita de ficção policial na Academia de Ficção Criminal do Centro de Ficção de Nova York. E tem uma coisa muito interessante também. Lá no começo da história eu falei para vocês que a esposa dele havia desistido do casamento. Porém, eu não expliquei como isso aconteceu. Perceberam aqui ao longo da narrativa o quanto o Gabriel estava ainda ferido sobre isso. E não é à toa. A esposa saiu do apartamento sem se despedir ou deixar um bilhete, para nunca mais voltar. O Gabriel ficou sem entender o que havia destruído o casamento deles. Ele viu a sua esposa apenas uma vez desde que ela havia se mudado. E foi no escritório do advogado dela. E depois ele não teve contato com ela por mais de um ano. E quando ele escreveu aquele livro sobre seu divórcio, ele disse, olha, se ela ler, eu espero que ela veja que não é sobre eu culpá-la pelo que deu errado. É apenas sobre explicar o que eu acho que pode ter acontecido. Bom, pessoal, eu não consegui descobrir o nome do senhorio nem da vítima, não achei nada. Ele ocultou totalmente essa informação nas publicações dele e eu não entendo o porquê, já que é um caso público, não tem razão para esconder o nome de um criminoso. Uma coisa assim, 18 anos de cadeia, nossa, é bem Nova York mesmo isso, né? Não, fazia um tempo que eu não pegava um caso de Nova York e a pena realmente faz todo sentido com o Estado, ridículo. Muito absurdo. 18 anos, eu não sei se esse homem conseguiu liberdade condicional em 2020 e fazendo as contas aqui, é óbvio que ele obviamente já ultrapassou os 18 anos. Então, do jeito que Nova York eu não duvido que ele esteja solto e se bobear, né, por aí, sei lá, foi atrás das filhas, é uma loucura isso, é tão errado. E esse tipo de caso, ele traz um reforço bem cômodo ali quando o Gabriel estava, quando ele disse que estava
ai, será que foi um monstro? Será que foi só uma pessoa que cometeu um crime, não sei o quê? Ai, gente, por favor, né? A pessoa pega tijolo, dá vários golpes, sabe? Isso não é uma coisa de alguém que simplesmente dá um empurrão, a pessoa cai, baixa a cabeça, perde a vida. Nós estamos falando ali de uma violência muito bem fundamentada, alguém numa agressividade extrema que atingiu, feriu repetidamente e simplesmente ainda tentou causar mais mal a outras pessoas, né? Porque se ele tivesse tirado a vida dele e tivesse causado uma mega explosão, como nos filmes, tinha atingido muita gente ali no posto. Então, é um narcisismo realmente muito chamativo. Mas, no geral, os agressores, eles geralmente conseguem parecer simpáticos e até charmosos para todas as pessoas, menos para as mulheres que são suas vítimas. E surpreendentemente, eles tendem a ser muito dependentes emocionalmente de seus parceiros. E na verdade, muitas vezes, eles ou elas acreditam que seus parceiros têm poder sobre eles. Porque quando são menores, essas pessoas aprendem que seus apegos eram extremamente inseguros. Como adultos, eles se esforçam para dominar e segurar. Só que aí eles encontram um grande problema, porque eles afastam essa pessoa, né? Quanto mais controle, mais vai rolar ali uma resistência, e eles continuam aumentando a aposta por necessidade. E aí eles fazem até o último ato de desespero. Alguns deles simplesmente percebem que não podem mais segurar uma parceira ou parceiro, que não podem mais manter amarrado aquele indivíduo que lutaram tanto para controlar, e a única coisa que resta é tirar a vida. E não dá para dizer com eficiência o que se passou na cabeça desse homem ao cometer aquele crime tão horroroso. Mas uma coisa interessante que podemos tirar de aprendizado aqui é que pessoas como ele brutalizam mulheres porque estão presos em um ciclo terrível de vitimização e abuso. E estão desesperados para aliviar a sua própria dor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça